Porque muitas pessoas oram e não sentem nada. Quantas vezes você já sentiu que suas palavras na oração simplesmente ecoaram no vazio, como se ninguém estivesse ouvindo? É uma experiência comum a muitos que, apesar de se dedicarem a orar, acabam se perguntando se a oração perdeu seu poder ou se elas próprias são incapazes de alcançar algo maior. Esse sentimento de vazio não é raro e está ligado a uma compreensão superficial do que realmente é orar. Não raro, muitos acabam por transformar a oração num ato automático, uma repetição mecânica de palavras que, apesar de belas, não mobilizam o coração nem despertam a alma para o encontro real com Deus. Mas, veja bem, a oração jamais perdeu seu poder. Ela continua sendo essa conexão direta, quase um portal, que nos transporta para o mundo sobrenatural, onde o ordinário dá lugar ao extraordinário. É como se a oração fosse uma arma espiritual, uma linha direta para o Pai, capaz de abrir portas que a lógica humana jamais abriria. O problema está na forma como muitos se aproximam dela, usando apenas as palavras, sem se entregar ao verdadeiro espírito da oração. Esse algo a mais é justamente o que poucos descobriram e que faz toda a diferença: orar no Espírito Santo. Orar no Espírito não é apenas repetir frases bonitas ou discursos bem formulados, mas sim permitir que o Espírito guie, conduza e dê vida às nossas palavras, levando nossa alma a uma comunhão profunda com Deus. É nesse contexto que a oração deixa de ser um fardo ou uma obrigação e passa a ser uma experiência transformadora, onde o orante sente o pulsar do sobrenatural em sua vida. Muitos desconhecem essa dimensão, porque foram ensinados a orar de forma intelectualizada, com uma mente que controla e direciona cada palavra, esquecendo que a oração é, antes de tudo, entrega e rendição. A Bíblia nos revela que há uma forma de oração que supera todo o entendimento humano, aquela que o Espírito Santo inspira em nós. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, especialmente quando não sabemos o que dizer. Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, entender essa oração no Espírito é fundamental para quem deseja uma vida espiritual mais rica, vibrante e efetiva. É esse segredo pouco explorado que o vídeo vai desvendar, mostrando como a oração pode se tornar uma arma poderosa e uma ponte segura para respostas divinas. Assim, a jornada que começa aqui não é apenas sobre aprender a falar palavras na oração, mas sobre transformar a maneira como nos conectamos com Deus, descobrindo uma nova dimensão onde o Espírito Santo não só guia, mas ativa e renova a nossa fé. O convite é para deixar para trás as orações vazias e entrar num novo patamar, onde o diálogo com o Pai é real, intenso e cheio de poder. É o momento de abrir a porta para essa revelação e experimentar o impacto que ela pode trazer para a sua vida. Diferença entre oração mecânica e oração no Espírito. Você já parou para perceber quantas vezes a oração se torna apenas uma repetição automática, quase um ritual onde as palavras são proferidas sem alma, sem sentimento? Essa oração mecânica que tantas pessoas praticam é como falar para as paredes, cheia de palavras, porém vazia de entrega real. É aquele tipo de oração onde o coração parece desligado e a mente está mais preocupada em cumprir uma tarefa do que em se conectar de verdade com Deus. O perigo desse tipo de oração é que ela rapidamente perde sua força, porque a essência da oração está na entrega sincera e na abertura do coração, e não na quantidade ou na beleza das frases. Já a oração no Espírito é outra dimensão. Ela acontece quando a pessoa se rende, entrega o controle das palavras e deixa que o Espírito Santo tome a direção da conversa. É uma entrega total, onde o orante se posiciona como um canal aberto para a ação divina. Romanos 8:26 nos traz uma luz essencial. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
Isso significa que, mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito intercede por nós, comunicando ao Pai aquilo que nossas palavras não alcançam expressar. Essa é a liberdade que falta na oração mecânica, o reconhecimento de que não precisamos carregar o peso do perfeccionismo ou da exatidão verbal, pois o Espírito opera em nós. A mente humana tem seus limites, especialmente quando tenta controlar e racionalizar tudo. Na oração mecânica prevalece a lógica, as palavras devem ser certas, o discurso deve impressionar e a mente tenta dominar cada detalhe. Isso cria uma barreira, pois a oração deixa de fluir naturalmente e se torna uma atividade pesada e frustrante. Em contraste, a oração no Espírito liberta o orante desses grilhões, permitindo que o coração fale, mesmo quando a mente se cala, e que a oração flua conforme a vontade divina. É como se o Espírito carregasse a caneta e escrevesse as palavras que precisamos ouvir. Esse tipo de oração não se baseia em esforços humanos, mas numa rendição humilde e confiante. Quem entende essa diferença aprende a não depender apenas do próprio esforço, mas a confiar na condução do Espírito. Essa confiança é libertadora, porque afasta a ansiedade de orar certo e dá espaço para a oração ser uma conversa viva, dinâmica, onde o próprio Deus atua em nosso favor. É por isso que a oração no Espírito tem poder real e produz mudanças visíveis na vida daqueles que a praticam. Além disso, essa entrega ao Espírito traz uma experiência de paz e tranquilidade que o simples ato mecânico jamais proporciona. Quando a oração é feita no Espírito, as barreiras humanas desaparecem e o orante se encontra numa nova dimensão espiritual, onde a presença de Deus é sentida profundamente. É como um rio que corre livre, sem obstáculos, fluindo para onde o Pai quer. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna um prazer, um momento esperado com desejo e alegria. Em resumo, a grande diferença está na qualidade da entrega e na conexão com o Espírito. A oração mecânica é um falar sem alma, uma prática superficial, enquanto a oração no Espírito é um encontro real com Deus, uma entrega total, onde Ele mesmo conduz e fortalece. Quem deseja aprofundar sua vida espiritual precisa aprender a abrir mão do controle e permitir que o Espírito guie cada palavra, transformando a oração numa ferramenta poderosa para a fé. Como orar no Espírito na prática? Passos iniciais. Muitos desejam aprender a orar no Espírito, mas o que poucos sabem é que o primeiro passo é justamente soltar as rédeas do controle e permitir que o coração fale livremente, mesmo que as palavras pareçam simples ou até desconexas. A oração no Espírito não exige discursos elaborados ou frases perfeitas. Ela começa com uma entrega sincera, um Senhor, guia-me, dito com verdade, mesmo que timidamente. Essa humildade e disposição para ser conduzido que abrem a porta para o Espírito Santo agir profundamente. Imagine uma conversa com um amigo íntimo. Não importa se as palavras são poéticas ou não. O que importa é a sinceridade e a atenção mútua. O mesmo acontece na oração no Espírito. Não é um texto decorado, mas um diálogo fluido, onde a alma deixa de tentar controlar e passa a seguir o mover divino. É um convite para deixar que o Espírito Santo tome a frente, direcionando cada palavra, cada sentimento, até que a oração se torne um fluxo natural e contínuo. No início, pode parecer estranho ou até difícil essa entrega, especialmente para quem está acostumado a orações muito formais ou rituais. Mas com o tempo, essa prática se torna mais natural e edificante. 1 Coríntios 14:4 nos lembra que quem fala em línguas edifica a si mesmo, o que indica que a oração no Espírito não é apenas para benefício externo, mas para um fortalecimento interno profundo que renova e fortalece o espírito do orante. Praticar essa oração envolve deixar de lado a necessidade de entender ou controlar o que está sendo dito. Um passo prático é reservar momentos específicos do dia,
para orar em silêncio e pedir ao Espírito que guie as palavras. Pode-se começar com um simples pedido de direção, como: Espírito Santo, fala ao meu coração. Aos poucos, a oração ganha vida própria, trazendo conforto, revelação e um profundo senso de conexão. Outro exemplo prático é usar o próprio corpo como um instrumento de oração. Ao se ajoelhar, fechar os olhos e respirar profundamente, o orante se prepara para uma entrega mais sincera e profunda. Muitas vezes, não é preciso mais do que isso para que a oração se torne um espaço onde o Espírito pode operar livremente. Essa prática diária fortalece a fé e cria um canal aberto para o sobrenatural agir. A chave está na prática constante e na disposição para se render. Não espere sensações milagrosas logo de início. A oração no Espírito é construída no dia a dia, com paciência e entrega. Leia a Bíblia, medite em passagens como Romanos 8:26 e coloque em prática esse ensinamento, permitindo que o Espírito orar por meio de você, mesmo quando as palavras não vierem fáceis. Assim, essa entrega e abertura preparam o caminho para os frutos transformadores que virão, aprofundando a fé e trazendo paz. Mas essa é apenas a porta de entrada para uma jornada de oração que pode revolucionar toda a vida espiritual, algo que veremos no próximo passo desta caminhada. Os frutos da oração no Espírito. Quando alguém começa a orar no Espírito, os efeitos vão muito além do que se pode imaginar. Um dos primeiros frutos dessa prática é o fortalecimento da fé, que deixa de ser apenas uma crença intelectual e passa a ser uma certeza viva que pulsa no coração. A mente, que antes se agitou com dúvidas e distrações, encontra tranquilidade, um repouso onde a confiança em Deus floresce com mais naturalidade. Filipenses 4:6-7 nos revela essa promessa poderosa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é fruto de um pensamento positivo passageiro, mas de um encontro real e profundo com o divino. Muitos que experimentam essa oração testemunham momentos de emoção intensa, lágrimas que caem sem razão aparente, uma leveza que remove pesos antigos da alma, uma sensação de renovação que vai além do físico. É como se o próprio Deus se aproximasse de forma tangível, preenchendo o vazio que tantas vezes a oração mecânica deixou para trás. Esse encontro desperta o prazer de orar, tornando a conversa com Deus um momento esperado e não um dever incômodo. Além disso, a oração no Espírito transforma a rotina espiritual em uma jornada contínua de crescimento e intimidade. A pessoa passa a reconhecer a presença de Deus em suas decisões diárias e a ouvir com mais clareza sua voz em meio ao ruído do mundo. João 16:13 assegura que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e essa é uma experiência que só quem se entrega à oração profunda consegue compreender. Outra consequência visível é a capacidade de enfrentar dificuldades com mais equilíbrio e resiliência. A fé fortalecida serve como uma armadura invisível que protege contra os medos e as ansiedades que tantas vezes ameaçam nos abater. A oração deixa de ser uma busca por soluções imediatas e se torna um refúgio, onde a alma encontra descanso e força para continuar. Os frutos não param por aí. A constância na oração no Espírito gera um despertar espiritual que eleva a pessoa a níveis mais profundos de consciência da presença de Deus. É um caminho que, mesmo cheio de desafios, proporciona uma caminhada marcada por milagres, livramentos e uma vida espiritual renovada. Os relatos de transformação são muitos, e quem trilha essa estrada sabe que ela não tem volta. A profundidade encontrada na oração torna-se indispensável. Para quem deseja começar essa prática, a dica é simples. Reserve momentos do dia para buscar essa oração sem pressa, com o coração aberto, e permita que o Espírito Santo guie cada palavra.
Não se prenda à forma, mas ao conteúdo da entrega. Assim, a oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma fonte inesgotável de paz, força e alegria. E essa transformação profunda é apenas o começo de uma caminhada que promete levar a vida espiritual a patamares nunca antes imaginados. Um convite para seguir adiante e descobrir os próximos passos da jornada. A oração como estilo de vida e transformação contínua. A oração no Espírito Santo não é um evento isolado, algo que acontece esporadicamente em momentos de necessidade ou crise. Ela é, na verdade, um estilo de vida, uma jornada contínua, onde cada instante vivido está permeado pela presença e a direção de Deus. Essa transformação gradual e constante marca aqueles que decidem dedicar-se a essa forma profunda de comunhão. E é nela que a verdadeira maturidade espiritual começa a florescer. É como se a oração deixasse de ser uma simples prática para se tornar a própria essência da existência. Nesse processo, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus cresce significativamente. O Espírito Santo começa a falar de maneira mais clara no coração do orante, guiando decisões, iluminando caminhos e fortalecendo a confiança mesmo diante das incertezas. João 16:13 assegura que o Espírito Santo nos conduz à verdade plena, e esse guia se torna um companheiro indispensável para quem vive essa vida de oração. Esse discernimento é como um farol que orienta a caminhada diária, trazendo clareza e propósito. Além disso, a oração no Espírito traz um impacto concreto na rotina. A fé não fica restrita aos momentos dedicados à oração. Ela permeia a vida, sustentando o orante em meio às lutas e desafios. Esse fortalecimento interior é uma proteção invisível, capaz de equilibrar emoções, renovar esperanças e restaurar forças quando tudo parece desmoronar. O compromisso com essa prática faz com que a presença de Deus se torne palpável e real, mesmo em meio às dificuldades do cotidiano. É importante destacar que essa transformação não ocorre de forma instantânea, mas sim por meio de uma prática diária e constante. O crescimento espiritual é fruto da perseverança, da disciplina em buscar a Deus todos os dias, mesmo quando não se sente vontade ou quando a mente insiste em distrações. Esse hábito fortalece a alma, cria raízes profundas e torna a oração algo natural, tão essencial quanto respirar. Outro aspecto fundamental é que essa entrega constante na oração provoca uma mudança de perspectiva na vida. O orante passa a enxergar as situações com olhos espirituais, compreendendo que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que a resposta divina pode vir de formas inesperadas. Essa nova visão promove paz interior e confiança na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias externas parecem adversas. Para viver essa realidade, é recomendável reservar um momento diário para a oração, criando um ambiente propício e tranquilo, livre de interrupções. Pode ser ao amanhecer, ao anoitecer ou em qualquer horário que permita concentração e entrega. Além disso, alimentar-se da palavra de Deus é essencial para fortalecer a fé e alinhar o coração com os propósitos divinos, pois a oração no Espírito está profundamente ligada ao conhecimento da Escritura. Assim, a oração se torna o alicerce que sustenta toda a caminhada espiritual, moldando o caráter, renovando a mente e aprofundando a comunhão com Deus. Essa transformação contínua é o convite para seguir adiante, desvendando os exemplos bíblicos que ilustram essa prática viva e poderosa. Exemplos bíblicos de oração no Espírito. Ao mergulharmos na Bíblia, encontramos exemplos profundos de oração no Espírito que nos ensinam como viver uma vida de conexão verdadeira com Deus. Daniel é um desses exemplos marcantes. Mesmo enfrentando ameaças de morte, sua perseverança na oração não vacilava.
Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob risco, mostrando que a oração constante e profunda é um escudo e um canal de revelação. Em Daniel 10, 12, 13, vemos como suas orações tiveram impacto direto nos reinos espirituais, revelando que o mundo invisível é tão real quanto o que enxergamos. Outro exemplo que não pode ser esquecido é o próprio Jesus, o mestre em oração. Ele não orava apenas nos momentos de crise, mas cultivava uma vida de oração constante, como vemos em Marcos 1,35, quando, ainda de madrugada, buscava um lugar deserto para estar a sós com o Pai. No Getsemane, sua oração intensa foi tão profunda que seu suor se tornou como gotas de sangue, conforme Lucas 22:44. Essa entrega total revela o coração de uma oração genuína, onde a alma se rende diante da vontade divina. Jesus também ensinou sobre os perigos das orações vazias e repetitivas. Em Mateus 6:7, ele alerta contra as vãs repetições usadas pelos gentios, ressaltando que Deus não é agradado pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade do coração. Assim, o modelo do Pai Nosso não é uma fórmula para ser decorada, mas um guia para um relacionamento genuíno que une reverência, entrega e dependência diária. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a oração no Espírito não é uma prática nova, mas uma herança viva passada através dos séculos. Daniel, Jesus e os ensinamentos de Cristo nos chamam para uma oração sincera, perseverante e cheia de poder, que vai além das palavras e toca a essência da nossa alma. Para aplicar isso, é importante buscar momentos de silêncio e solitude, como Jesus fazia, e evitar que a oração vire um ritual superficial. Além disso, esses exemplos nos ensinam a orar com fé, mesmo em meio às provações e incertezas. Daniel orou sem saber como as respostas chegariam. Jesus orou com todo o coração antes de enfrentar a cruz. E nós também somos chamados a perseverar, confiando que Deus está ouvindo e atuando. Essa confiança muda completamente a experiência da oração, transformando angústia em paz e ansiedade em esperança. Portanto, olhar para esses personagens bíblicos é mais do que aprender história. É receber um convite para seguir seus passos e experimentar uma oração que realmente transforma. É reconhecer que orar no Espírito é se colocar no centro de um mover divino, onde a fé é fortalecida e a vida espiritual ganha nova vitalidade. Esse entendimento sobre os exemplos bíblicos nos prepara para compreender os obstáculos que muitos enfrentam ao tentar orar no Espírito, tema que exploraremos a seguir, para que ninguém mais fique preso em orações vazias e frustrantes. Principais obstáculos para orar no Espírito. Orar no Espírito, embora poderoso, não é um caminho livre de desafios. Muitos que desejam se aprofundar nessa prática encontram barreiras internas que dificultam a conexão verdadeira com Deus. Um dos principais obstáculos é a ansiedade, que rouba o foco e dispersa a mente. Em vez de se concentrar na presença divina, o orante se vê preso às preocupações do dia, fazendo com que a oração se torne um momento de luta contra os próprios pensamentos e não um encontro com Deus. Outro bloqueio frequente é a dúvida, que corrói a fé e paralisa a entrega. Tiago 1,6 nos alerta sobre a instabilidade de quem duvida, comparando-o a ondas do mar agitadas pelo vento. Quando alguém ora duvidando se será ouvido, a oração perde sua força e se torna um monólogo sem poder. A fé é o alicerce fundamental para orar no Espírito, e sem ela, mesmo as palavras mais belas ficam vazias. O pecado não confessado também age como uma barreira invisível entre o orante e Deus. O Salmo 66:18 é claro: se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Não que Deus rejeite o pecador,
Mas o pecado cria um distanciamento espiritual que dificulta a comunhão e a transparência necessárias para uma oração poderosa. A confissão e o arrependimento são chaves para abrir as portas da intimidade com Deus. A pressa e a falta de paciência são inimigos silenciosos da oração eficaz. Vivemos numa sociedade acelerada, onde tudo precisa ser rápido, inclusive a oração. Mas a profundidade da oração no Espírito exige tempo e calma, pois é no silêncio e na entrega que o Espírito pode agir plenamente. Quem busca respostas imediatas frequentemente se frustra e desiste antes de experimentar o poder real da oração. Além disso, a superficialidade e a falta de constância também bloqueiam a oração no Espírito. Muitos oram apenas em momentos de crise, quando as dificuldades apertam, e esquecem de cultivar uma vida de oração diária e constante. Essa intermitência impede que a oração se torne um hábito, uma necessidade vital que fortalece e sustenta a alma. Por fim, a distração, fruto do mundo moderno cheio de estímulos, é uma armadilha constante. Notificações, barulhos e a mente inquieta competem pela atenção, tornando difícil permanecer focado e presente na oração. Vencer essa distração exige disciplina, preparo do ambiente e um coração decidido a buscar a Deus com sinceridade. Conhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. Com estratégias certas, é possível fortalecer a vida de oração e alcançar uma comunhão mais profunda com o Espírito. E é exatamente isso que veremos a seguir. As formas práticas de vencer essas barreiras e transformar a oração num canal aberto para o agir divino. Estratégias para vencer os bloqueios da oração. Para muitos, vencer os obstáculos da oração no Espírito parece um desafio enorme, mas com algumas estratégias práticas e intencionais, essa barreira pode ser ultrapassada, abrindo caminho para uma comunhão mais profunda com Deus. O primeiro passo é criar um ambiente propício para a oração. Separar um local tranquilo, livre de barulho e interrupções, e reservar horários fixos para esses momentos faz toda a diferença. Não é necessário muito tempo. O que importa é a qualidade e a concentração total. Outra estratégia essencial é usar a palavra de Deus para fortalecer a mente e o coração. Ler versículos bíblicos antes da oração ou entoar louvores suaves ajuda a acalmar a mente e direcionar o foco para o Senhor. Por exemplo, ao se sentir ansioso, pode-se repetir Filipenses 4, 6, 7 em voz alta, trazendo a promessa da paz que excede todo entendimento para o coração inquieto. Orar em voz alta, mesmo que em sussurros, também é um excelente recurso para evitar distrações. Quando as palavras são pronunciadas, a mente tende a se concentrar mais, reduzindo o risco de dispersão. Caso o orante esteja em um local onde não possa falar alto, sussurrar ou até mover os lábios já ajuda a manter o foco e a presença. Outra prática que reforça a disciplina e o foco é anotar os pedidos e as respostas da oração. Um caderno ou diário espiritual pode ser uma ferramenta valiosa para manter a mente organizada e a gratidão viva. Registrar cada momento de oração ajuda a perceber o agir de Deus, incentiva a persistência e mantém a atenção naquilo que realmente importa. Por fim, a perseverança é a chave para uma vida de oração constante e eficaz. Manter a rotina, mesmo em dias difíceis ou quando a motivação está baixa, fortalece o espírito e cria um hábito que vai além da vontade momentânea. A constância transforma a oração numa necessidade vital e torna possível experimentar o mover do Espírito de forma mais intensa. Essas estratégias, aplicadas com fé e humildade, podem renovar a experiência de oração, derrubando barreiras e ampliando o espaço para que o Espírito Santo conduza e renove a vida espiritual. Com essa base sólida, o orante está pronto para avançar e descobrir o papel especial da oração em línguas,
um dom que potencializa ainda mais essa comunhão. O papel da oração em línguas, glossolalia. A oração em línguas, também conhecida como glossolalia, é um dos dons mais misteriosos e fascinantes que o Espírito Santo concede aos cristãos. Muitos têm curiosidade ou até receio de experimentar esse dom, pois ele foge da lógica humana e nos conduz a uma comunicação direta com Deus que vai além das palavras compreendidas pela mente. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo afirma que quem fala em línguas fala aos homens para edificação, mas fala a Deus, pois ninguém o entende. No Espírito, fala mistérios. Isso revela que a oração em línguas é uma linguagem espiritual, um canal para expressar aquilo que nossa mente não alcança. Para exercitar esse dom, o primeiro passo é a entrega e o desejo genuíno. Não é algo que acontece automaticamente, mas que deve ser buscado com fé e humildade. Reservar momentos específicos para a oração, abrir o coração e permitir que o Espírito conduza as palavras é essencial para que a prática se torne natural e edificante. Com o tempo, o orante percebe um fortalecimento interior inexplicável, um alinhamento do Espírito com Deus que transcende o entendimento racional. Além do fortalecimento pessoal, a oração em línguas desempenha um papel estratégico na guerra espiritual. Efésios 6:12 lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais. Orar em línguas é uma arma poderosa que ultrapassa as barreiras humanas e ataca as forças invisíveis que tentam nos derrubar. Quem pratica esse dom frequentemente testemunha livramentos sobrenaturais e uma proteção espiritual ampliada. Paulo, que foi um dos maiores defensores do dom das línguas, ensinava que ele deveria ser exercitado com constância. Em 1 Coríntios 14:1, ele encoraja a buscar os dons espirituais, especialmente o amor e o falar em línguas, mostrando que esse dom não é restrito a poucos, mas está disponível para todos que desejam aprofundar seu relacionamento com Deus. A prática regular da oração em línguas promove uma renovação constante do ânimo e da fé. Nos momentos de fraqueza, quando a mente está cansada e a vontade fraqueja, esse tipo de oração atua como um reabastecimento da alma, trazendo energia e sensibilidade espiritual renovadas. É como afinar um instrumento para que o Espírito toque uma melodia mais pura e afinada com a voz de Deus. Para quem deseja experimentar a oração em línguas, o convite é para que busque com fé, peça com humildade e esteja aberto à condução do Espírito. Não é uma performance a ser controlada, mas uma entrega que flui do coração, um diálogo íntimo e misterioso que transforma a vida espiritual de quem o abraça. E ao perceber a importância dessa prática, o orante deve também cultivar atitudes que tornam a oração eficaz, com humildade, fé e perseverança, para que cada momento com Deus seja verdadeiramente transformador, uma caminhada firme na direção do crescimento espiritual. Atitudes essenciais para uma oração eficaz no Espírito. Orar no Espírito exige mais do que palavras e rituais. Requer atitudes profundas que moldam o coração e a mente do orante. A humildade é a primeira delas, pois Deus não se impressiona com discursos elaborados ou orações longas, mas com um coração quebrantado e sincero. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14, nos mostra claramente que a entrega verdadeira supera a arrogância e o orgulho, revelando que aproximar-se de Deus com sinceridade é o caminho para uma oração poderosa. Outra atitude indispensável é a fome e sede genuínas por Deus. Em Mateus 5:6, Jesus declara que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse desejo intenso impulsiona o orante a buscar cada vez mais a presença divina, tornando a oração não uma obrigação, mas uma necessidade vital que sacia a alma e renova o espírito.
É esse anseio que mantém a chama da fé acesa, mesmo diante das dificuldades. A fé inabalável é o alicerce que sustenta toda oração eficaz. Hebreus 11:6 ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E Marcos 11:24 reforça a importância de crer que já recebemos o que pedimos. Essa confiança profunda muda a postura diante de Deus, transformando a oração em um ato de entrega plena, onde se espera, se crê e se recebe, mesmo que as respostas ainda não sejam visíveis. Constância e perseverança também são essenciais para desenvolver uma vida de oração no Espírito. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, é mais do que uma ordem. É um convite para viver em comunhão constante com Deus. Lucas 18:1-8 ilustra essa perseverança na parábola da viúva insistente, que não desistia de clamar por justiça. A regularidade cria uma intimidade crescente e fortalece o vínculo espiritual. Além disso, a expectativa e a paciência no tempo de Deus são fundamentais para não desistir diante da demora nas respostas. Romanos 12:12 nos aconselha a alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eclesiastes 3:1 complementa dizendo que há tempo para todo propósito. Entender e aceitar o tempo divino é parte do amadurecimento espiritual e da confiança plena na soberania do Senhor. Praticar essas atitudes diariamente ajuda a moldar um coração sensível e aberto, capaz de se entregar verdadeiramente à ação do Espírito. Elas criam um ambiente interno onde a oração não é apenas uma fala, mas uma experiência viva, uma transformação constante que nos aproxima cada vez mais de Deus e de seus propósitos para nossas vidas. Com essas bases firmes, o orante está pronto para vivenciar a intercessão do Espírito Santo, que mesmo quando não sabemos orar, age em nosso favor, guiando-nos com amor e perfeição. A intercessão do Espírito Santo quando não sabemos orar. Muitas vezes, diante das lutas e angústias da vida, nos vemos sem palavras para expressar o que realmente sentimos. É como se o coração estivesse apertado demais e a mente, confusa, não conseguisse organizar pensamentos para uma oração verdadeira. Nessas horas, a Bíblia nos dá uma esperança profunda. O Espírito Santo intercede por nós, mesmo quando não sabemos o que pedir. Em Romanos 8:26, lemos que o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão do Espírito é um gesto de amor divino que vai além das nossas limitações. Ele conhece cada suspiro, cada lágrima não dita, cada emoção que não conseguimos verbalizar. Deus entende nosso coração melhor do que nós mesmos, e essa intercessão é como um abraço espiritual que nos sustenta quando estamos cansados ou perdidos. É a prova clara de que jamais estamos sozinhos em nossa jornada, mesmo quando o silêncio parece dominar. O silêncio na oração, muitas vezes, é um espaço precioso de escuta ativa, onde o orante se abre para receber a direção e o consolo de Deus. É nesse momento que aprendemos a confiar, a descansar e a entregar tudo ao Senhor, sabendo que Ele está agindo mesmo quando não sentimos ou entendemos. Essa confiança é libertadora, pois tira o peso da obrigação de ter que fazer uma oração perfeita. Além disso, saber que o Espírito Santo ora por nós traz segurança e paz ao coração. É como se uma presença invisível estivesse ao nosso lado, defendendo nossa causa e levando nossas petições ao trono celestial com uma linguagem que só Deus compreende. Essa certeza transforma a oração, afastando o medo e a insegurança que muitas vezes nos impedem de nos aproximar de Deus. Um exemplo prático para se conectar com essa intercessão é reservar momentos de silêncio durante a oração, deixando que o Espírito se manifeste de forma espontânea.
Não é necessário preencher cada segundo com palavras. Às vezes, o simples estar na presença de Deus é suficiente para sentir essa intercessão agir. Essa dimensão da oração nos convida a uma entrega mais profunda e confiante, onde o diálogo não depende apenas das nossas palavras, mas da ação do Espírito em nós. Essa experiência fortalece a fé e nos prepara para enfrentar os desafios com uma serenidade que só vem do encontro real com Deus. E com essa compreensão, abrimos espaço para entender a oração como arma na guerra espiritual, um tema essencial para quem deseja orar com poder e eficácia, e que será o próximo passo da nossa reflexão. A oração como arma na guerra espiritual. A batalha que travamos no mundo espiritual é invisível, mas real e constante. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, a oração no Espírito não é apenas uma prática de devoção, mas uma arma poderosa para resistir e vencer essas forças que tentam nos derrubar. Quando oramos com o coração entregue, alinhados ao Espírito, fortalecemos nossa fé e blindamos nosso espírito contra ataques invisíveis. Orar no Espírito nos capacita a antecipar os ataques do inimigo, nos dando discernimento para identificar as armadilhas espirituais antes que se manifestem na vida. Essa sensibilidade é um dos frutos da prática constante da oração, que nos coloca em alerta e nos equipa para resistir às investidas. Assim como um soldado que vigia o campo de batalha, o cristão que ora no Espírito está atento, prevenido e fortalecido para enfrentar as dificuldades que vêm do mundo invisível. Além disso, Efésios 6:18 exorta: orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Essa instrução revela que a oração deve ser constante, abrangendo todas as situações, seja em momentos de calmaria ou de crise. A oração no Espírito sustenta, fortalece e mantém firme a armadura do cristão, criando uma linha de defesa espiritual que não pode ser quebrada facilmente. Outro ponto importante é que essa oração não é apenas defesa, mas também ataque. Por meio dela, podemos destruir planos do inimigo, derrubar barreiras invisíveis e abrir caminhos para que o agir de Deus se manifeste. A oração no Espírito não é passiva, mas ativa e transformadora, rompendo cadeias e libertando vidas. É o poder divino atuando em nós e através de nós, superando toda a força contrária. A Bíblia oferece exemplos claros dessa batalha espiritual vencida pela oração. Daniel, por exemplo, durante 21 dias orou e jejuou, enquanto anjos travavam guerras invisíveis em favor dele. Daniel 10, 12, 13. Esse relato mostra que nossas orações têm impacto direto no mundo espiritual e que a persistência é essencial para ver as vitórias manifestas. Na prática, o orante que entende essa dimensão da oração sabe que não pode descuidar da vida de oração diária. Ela é o que mantém a fé firme, o coração protegido e o espírito vigilante. Orar no Espírito é estar em constante comunicação com Deus, buscando força e sabedoria para enfrentar as pressões e as tentações que nos cercam. Compreender a oração como arma espiritual nos convida a levar a sério essa prática, dedicando tempo e entrega, conscientes de que estamos numa verdadeira guerra onde o poder da oração no Espírito é a nossa maior defesa e ofensiva. A perseverança e o discernimento que vêm dessa oração nos levam ao próximo passo, a importância da perseverança até o milagre acontecer. O poder da perseverança na oração até o milagre acontecer. Na caminhada da fé, a perseverança é uma das virtudes mais preciosas que o cristão pode cultivar, especialmente quando se trata de oração. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos de pessoas que não desistiram diante do silêncio ou da demora, confiando no agir de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível.
Elias, por exemplo, orou 7 vezes até que um pequeno sinal da chuva aparecesse, mostrando que a resposta já estava a caminho, mas exigia firmeza e persistência. 1 Reis 18:44. A parábola da viúva persistente, contada por Jesus em Lucas 18:1-8, reforça essa necessidade de insistir na oração. A viúva não desistia de buscar justiça e sua perseverança foi recompensada. Esse ensinamento nos mostra que Deus valoriza a constância e que a oração é um processo que nos molda, fortalece a fé e prepara o coração para receber aquilo que Ele tem reservado para nós. É fundamental entender que a oração não apenas muda circunstâncias, mas também transforma o próprio orante. Durante a espera pela resposta, a paciência, a fé e a confiança se fortalecem, e isso é tão importante quanto o milagre que será concedido. Abraão e José são exemplos bíblicos de homens que tiveram que esperar pacientemente o tempo de Deus, confiando mesmo sem ver sinais imediatos. Muitos cristãos desistem da oração antes que o milagre aconteça, porque não compreendem essa dinâmica. Esperam uma resposta rápida e, ao não recebê-la, sentem-se frustrados e desanimados. Porém, cada momento de espera é uma oportunidade para crescer na fé e aprender a depender cada vez mais de Deus, desenvolvendo uma intimidade que não se baseia apenas no receber, mas no relacionamento. Aplicar essa perseverança no dia a dia requer disciplina e coração firme. Manter a rotina de oração, mesmo quando não se sente vontade ou quando a mente quer desistir, é o que diferencia quem vê milagres acontecerem daqueles que ficam estagnados. Romper com a lógica imediatista do mundo e abraçar o tempo divino é um desafio, mas é também um caminho de crescimento e vitória. A oração no Espírito é o combustível que mantém o orante firme nessa caminhada. Mesmo quando as palavras faltam, o Espírito intercede e renova as forças, ajudando a superar o desânimo e a sensação de vazio. Essa presença constante fortalece o coração para continuar, mesmo quando as respostas parecem demoradas. E com essa certeza, o cristão é chamado a continuar, sabendo que a perseverança na oração é a chave que abre portas e revela milagres. Essa firmeza nos conduz naturalmente ao crescimento espiritual. O crescimento espiritual através da oração no Espírito. A oração no Espírito é uma porta aberta para um crescimento espiritual sólido e contínuo, capaz de romper as barreiras da carne e nos conduzir a uma vida plena no Espírito. Gálatas 5:17 nos lembra que a carne luta contra o Espírito, mostrando que a jornada espiritual é um constante desafio. Porém, ao cultivar a oração profunda, o cristão fortalece seu espírito, tornando-se cada vez mais sensível à voz de Deus e resistente às tentações que procuram desviá-lo do caminho. Esse fortalecimento é também uma proteção poderosa contra pensamentos negativos e hábitos que enfraquecem a fé. Em Mateus 26:41, Jesus exorta seus discípulos a vigiar e orar para não caírem em tentação, mostrando que a oração não é apenas uma prática espiritual, mas uma verdadeira armadura contra as fraquezas da carne. Ao orar no Espírito, o crente se reveste de força para enfrentar os desafios cotidianos com equilíbrio e sabedoria. A transformação que a oração no Espírito promove é profunda e interior. João 10:27 declara que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, e essa sensibilidade cresce conforme o cristão se entrega à oração. Segundo 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória, um processo contínuo que se manifesta na vida de quem busca intimidade com Deus por meio da oração constante e no Espírito. Outro aspecto importante desse crescimento é o aumento do desejo por Deus. A oração no Espírito desperta na alma uma fome e sede pela presença divina, tornando o encontro com Deus a parte mais esperada do dia. Essa alegria e satisfação que nascem da comunhão transformam a rotina espiritual, tornando-a vibrante e cheia de significado.
longe da monotonia ou obrigação. Para aprofundar esse crescimento, é fundamental investir tempo em práticas que alimentem o espírito, como a leitura diária da Bíblia, meditação nas Escrituras e momentos dedicados à adoração. Essas ações fortalecem a fé e aprimoram a capacidade de ouvir e discernir a voz do Espírito, tornando a oração mais rica e eficaz. Além disso, esse processo não é rápido nem superficial, requer paciência e perseverança. O crescimento espiritual através da oração no Espírito é gradual, revelando frutos que vão se manifestando a cada dia e que sustentam o cristão em sua caminhada, mesmo diante das adversidades. O chamado para uma vida de oração profunda e transformadora. A oração no Espírito Santo não é um privilégio reservado para poucos, mas um convite aberto a todos que desejam viver uma fé vibrante e profunda. Muitas vezes, nos contentamos com orações superficiais que pouco transformam, mas Deus nos chama a um encontro real, onde o coração se derrama sem máscaras e a alma se renova a cada palavra. É um desafio deixar para trás a mecânica e abraçar a entrega verdadeira, abrindo espaço para que o Espírito Santo conduza e fortaleça nossa vida. Esse convite é para sair da rotina e mergulhar em uma prática diária, onde cada momento dedicado à oração é um passo para um relacionamento mais íntimo e transformador. Separar um tempo, mesmo que curto, para buscar a Deus com sinceridade e fome espiritual é fundamental para que a oração deixe de ser um ato formal e se torne uma fonte inesgotável de paz, força e sabedoria. Quando a oração no Espírito se torna prioridade, a vida ganha propósito e significado renovados. A presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia ou uma crença distante e passa a ser uma realidade palpável no dia a dia, capaz de sustentar nos momentos difíceis e alegrar nos tempos de paz. É um chamado para viver uma espiritualidade autêntica que impacta todas as áreas da existência. Você está pronto para essa transformação? Para deixar para trás a oração vazia e abraçar uma vida de intimidade e poder? O Espírito Santo está pronto para guiar, ensinar e renovar, mas a decisão de buscar com intensidade e perseverança está em suas mãos. A mudança começa com um passo de fé e entrega, um pedido sincero para que Deus revele esse segredo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem também precisa conhecer esse caminho e continue essa jornada conosco, aprofundando seu conhecimento e experiência espiritual. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos ensinamentos que irão fortalecer ainda mais sua fé e oração. Este é apenas o começo de uma vida nova, onde a oração no Espírito Santo se torna a chave para uma conexão poderosa e transformadora com Deus, que mudará sua história para sempre.